Então, rapidamente, por gentileza, abra comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, dando sequência no capítulo 9. No domingo passado nós falamos do capítulo 8, acerca das comidas sacrificadas aos ídolos. Aprendemos um pouquinho o que é um ídolo, de onde ele surge, os alimentos a partir do paganismo que são sacrificados a esses postes ídolos. E agora nós chegamos no capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu gostaria que você lesse comigo aí, a partir do verso 11, para a nossa breve meditação. Amém? Todos acharam? Vocês acharam, irmãos? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós por medida maior? Entretanto, não fizemos uso desse direito, pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo acerca ou ao Evangelho de Cristo Jesus. Feche os seus olhos, me permita mais uma vez orar. Pai, nós queremos agradecer o Senhor por essa oportunidade que temos de ouvir a sua palavra. Tudo que foi escrito foi inspirado pelo Senhor divinamente para nossa instrução, admoestação, crescimento e aperfeiçoamento para a glória do nome do Senhor. Que através do entendimento da sua palavra nos tornemos pessoas, homens e mulheres mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Que possamos, por meio da nossa vida, testemunhar, ser um canal de bênção, ao compreendermos as Sagradas Escrituras, para que preservemos também sobre ela a sã doutrina, para que sejamos encorajados, fortificados na Tua Palavra. É o que nós te pedimos nesta tarde de domingo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, talvez o capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios seria para ele, eu lendo, isso é apenas uma impressão ao ler, talvez um dos maiores desafios encontrado pelo apóstolo dentro desta igreja na região da Caia. Paulo, quando planta a igreja em Corinto, na sua terceira viagem missionária, no final desta terceira viagem, o apóstolo tem um único desejo: edificar a fé e proclamar o Cristo ressurreto. Ele não tem outro compromisso senão esse. Esse é o seu alvo, e ele deixa claro isso aqui nesse capítulo 9. A proposta das suas viagens perigosas, o seu praticamente martírio no seu final de vida, fica também evidente que Paulo tinha muito mais interesse em levantar o nome de Cristo, como uma serpente foi levantada no deserto, e como Cristo foi erguido ali no Gólgota, o maior desejo do apóstolo Paulo era levantar o nome de Cristo Jesus. Mas isso parece tanto quanto paradoxo com uma geração que é muito seduzida a levantar as próprias torres de Babel. O apóstolo Paulo escreve o capítulo 9, depois de ter duramente combatido uma prática que estava atrofiando a igreja aos Coríntios, que era a idolatria. E nós percebemos a facilidade que nós temos de idolatrar, e a igreja de Corinto também não fora diferente. Eles idolatraram, eles tinham costumes pagãos, eram gentios que haviam se convertido a Cristo, mas algumas práticas ainda permearam. E outra forma também assim aconteceu com os judeus.
Eles se converteram a Cristo, mas eles ainda estavam tentando viver uma certa tradição judaica. E Paulo combate isso no capítulo 8. Mas no capítulo 9, uma grande preocupação do apóstolo Paulo é o desejo de pregar e ser descredibilizado. É o anseio de anunciar Cristo e ser mal interpretado. É ser colocado num cesto de maçãs que estão podres, mesmo que ele esteja intacto, pronto para servir de edificação para outros. Mas alguns outros homens, trajados de profetas e de mestres, estavam entrando dentro da igreja de Corinto e arrancando a lã das ovelhas, ao invés de cuidá-las. Eles estavam usurpando a fé dos irmãos da região da Caia. Eles tiravam tudo que elas possuíam. É por isso que a chegada do apóstolo Paulo nessa região é uma chegada ao mesmo tempo gloriosa, porque o evangelho está sendo anunciado, mas é uma chegada difícil, porque Paulo precisa suportar tantas coisas duras e difíceis que contestavam até o seu caráter e propósito. E sabemos nós o quão difícil é isso, nós lidarmos com pessoas que claramente estão duvidando da gente. Paulo, quando chega nessa região, ele precisa no capítulo 9 desta carta argumentar, mas através de várias perguntas, para que esses irmãos que ao lerem a carta aos Coríntios pudessem compreender quem de fato era o apóstolo Paulo, que foi criado em Tarso e nasceu como um grande judeu, mas se converteu a caminho de Damasco. Ele diz aqui no verso que nós acabamos de ler, a partir do 11, se outros participam deste direito, não teremos nós a mesma medida? O que está acontecendo? A igreja de Corinto estava começando a acreditar que o apóstolo Paulo tinha segundas intenções ao pregar o evangelho na Caia. E a primeira intenção, por alguns falsos mestres que ajudaram a disseminar isso, era que Paulo queria tirar proveitos financeiros da igreja de Corinto. E quão duro é para um pastor íntegro, um profeta fiel do Senhor Jesus Cristo, um evangelista, alguém que foi separado para o ensino, ter que ensinar. E quando precisa ensinar acerca de dízimo e oferta, começa a ser questionado. Irmãos, não tem como desassociar o que nós vivemos do que a igreja primitiva viveu. O problema sempre foi, um dos pontos principais da igreja ser discutido era o dinheiro, justamente por causa de homens que aproveitavam da boa vontade dos irmãos. E Paulo, sabendo disso, ele diz aqui que no verso 11 que nós lemos, se nós semeamos entre vocês coisas espirituais, nós não temos o direito de colher coisas materiais. Parece que Paulo está tentando seduzir essa igreja a ela continuar ofertando no bolso dele. Mas não, o que o capítulo 9 nos ensina é que é exatamente o contrário. Paulo sabe o que ele quer, onde quer chegar e o propósito da sua vida apostólica. Paulo não tem compromisso com a mentira. O desejo de Paulo não era andar nos principais cavalos de raça daquela época. Paulo não andava com sandália da Dolce & Gabbana naquela época. O desejo de Paulo era pregar a Cristo, ainda que ele tinha que suportar coisas que eram legítimas. É isso que ele vai fazer, argumentando no capítulo 9. Ele diz: irmão, se eu estou semeando entre vocês coisas sobrenaturais, eu não seria digno de colher entre vocês coisas materiais? É um professor que se tornou doutor, PhD, ele é alguém que te ensina uma matéria, uma ciência, a partir dali de onde você vai extrair
os seus recursos, o que nós fazemos? Pagamos a mensalidade, porque alguém que está nos instruindo, alguém que está nos fazendo crescer. Essa deveria ser uma ordem natural na igreja de Corinto, mas não. O que estava acontecendo é que aqueles irmãos estavam sendo seduzidos por outros, de que o propósito de Paulo era ganhar dinheiro. O que eles não sabiam é que Atos capítulo 18, quando ele conhece Áquila e Priscila, Paulo fica com eles e começa a trabalhar construindo tendas. E no capítulo 9 ele vai deixar claro: eu não quero, não preciso, não dependo, não tenho como proposta de vida o dinheiro de vocês, coríntios, porque a minha proposta é me tornar um escravo para que vocês sejam livres, louco para que vocês sejam sábios, verdadeiramente preso para que vocês estejam abertos ao conhecimento de Cristo. Eu quero que vocês conheçam a Jesus e o poder da sua glória, e eu não tenho prazer algum de recolher de vocês algum donativo, a não ser que seja com alegria. É isso que está acontecendo no capítulo 9 desta carta aos Coríntios. Por isso que no verso 1 ele diz assim: será que eu não sou um homem livre? Ou seja, irmãos, Paulo sabia que ele estava passando por aquilo, por pregar o evangelho. Ao mesmo tempo, ele não precisava estar passando por que ele estava passando. Ele não precisava ser humilhado, porque ele era um homem livre. Ele tinha direito nem de ir para a região da Caia. Bastasse ele continuar ali, vivendo a sua tradição judaica. Mas mesmo Paulo dizendo que era livre, ele compreendeu nos versos seguintes que ele se fez de escravo, para que aquela igreja se tornasse livre de verdade. O verdadeiro pastor, ministro, aquele que anuncia a boa notícia, ele nunca mais se torna um ser livre. E quando eu digo livre, eu estou me referindo em não querer cumprir a missão. Não tem como, porque é uma responsabilidade e privilégio que só quem vive saberia explicar. E Paulo começa dizendo: será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Uma outra pergunta. Ou seja, Paulo viu Jesus Cristo da forma diferente como os discípulos viram. E para ser apóstolo era necessário ter visto Jesus, desde o batismo de João Batista no Rio Jordão, de Jesus através de João, até a sua assunção. Mas Paulo não presenciou nenhum desses dois momentos. Mas a caminho de Damasco, o próprio Cristo marcou um encontro com o apóstolo Paulo, dizendo: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor já nos conhece e sabe do propósito eterno que Ele tem para nós. O desejo era um, mas o plano de Deus era outro. E por isso que agora ele se torna escravo de Cristo, mesmo sendo um apóstolo fora do tempo. Ele diz assim: eu também não sou apóstolo. Por que ele diz isso? Porque os apóstolos tinham regalias, em várias limitações. E ele continua dizendo: não vi Jesus o nosso Senhor? E de fato viu. Ou seja, vocês estão duvidando do meu apostolado também? Vocês sabem que vocês são a minha coroa, Coríntios. Vocês são a minha carta escrita e viva. Se eu não estivesse pregando o evangelho até vocês, talvez muitos não teriam ouvido o evangelho. Mas Paulo também não se gloria nisso. E como nós já precisamos começar a aprender duas coisas importantes. Primeiro, que você não é tão livre como você imagina ser. Se Cristo já te chamou
e você está recalcitrando contra o chamado, quem sofre é você e não Cristo. Segundo, precisa ser claro no seu coração as suas intenções, estar diante de Deus com transparência, porque Ele conhece antes mesmo que saia uma palavra da sua boca. E Paulo sabia que tinha homens pregando o falso evangelho para se enriquecer, mas não era o caso dele, e por isso ele se entristece de ser colocado nesse meio. Tantas vezes, irmãos, quando eu ouço em uma conversa que pastor é tudo ladrão, que tudo é farinha do mesmo saco, é tão triste ouvir isso, mas é porque eles não conhecem de fato as pessoas. Mas até que a gente explique, infelizmente, a gente vai até ter que concordar em alguns momentos, porque as notícias, cada vez mais corriqueiras, são assim. Mas Deus ainda preserva o seu povo, aqueles que não se curvam a Mamon, aqueles que não usurpam das ovelhas, aqueles que não são charlatões, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que sabem daquilo para que eles vieram, aqueles que realmente não têm desejo contrário senão anunciar Jesus, ao invés de enriquecer. Mas ao mesmo tempo isso também me preocupa, como se o sinônimo hoje de ser crente, e principalmente pregador, fosse sinal de status. Nós estamos distante da realidade de uma igreja primitiva. Quem deveria ter o direito de receber, deixou o direito de lado para se tornar escravo e se tornar servo. E olha só o que ele continua dizendo: por acaso vocês não são fruto do meu trabalho? Paulo sabia quem ele era, irmãos, por isso que ele não tem dificuldade de ser mal interpretado quanto à soberba. O que ele está tentando dizer aos coríntios? Não foi através de mim que vocês ouviram o evangelho? Vocês estavam presos no paganismo, vocês estavam de passaporte comprado por cabaré, mas eu anunciei o evangelho, e Jesus alcançou o coração de vocês, e vocês não conseguem compreender isso? É isso que Paulo está dizendo. Ingratidão de uma igreja que não reconheceu Paulo como apóstolo e ainda duvidava das suas intenções. Não tem como uma igreja ficar de pé quando ela mesma começa a dividir entre si e colocar uns com os outros contra a liderança. Quão perigoso é isso? Causarmos essas dissensões entre nós. E são pessoas, como no caso de Paulo, que têm toda a paciência de ensinar, que preparam, que cuidam, não com interesse, mas a fim de anunciar a Jesus. E mesmo assim, muitos homens e mulheres de Deus são duramente caluniados por isso. Até param a caminhada, talvez não deveria ser uma realidade. Mas irmãos, a igreja também tem responsabilidade de animar a liderança, porque se a igreja só bate, se a igreja só critica uma liderança, se a igreja só atrofia uma liderança, a liderança não para de pé. O diabo ciranda entre nós. Nós precisamos entrar para o propósito de Cristo na vida da igreja, a ponto de criticarmos dentro das escrituras o que está fora, mas amando e orando pelas autoridades, e não dividindo a igreja de Cristo nas redes sociais, entre nós, porque uns roubam, todos são ladrões? Não, é isso que Paulo está tentando ensinar para os irmãos de Corinto. Vocês são fruto do trabalho do evangelho anunciado por mim, que também foi alcançado pela graça. Orem por mim.
Em outras palavras, seria honroso se vocês me honrassem, porque eu estou honrando vocês. Seria honroso eu recolher através de vocês bens materiais, mas eu não quero, para que vocês, coríntios, não tirem de mim a glória de me tornar um escravo de Cristo. Porque se eu prego porque eu recebo, logo parece que eu faço por obrigação, mas mesmo assim ele ensina: o trabalhador é digno de seu salário, é o que ele vai dizer aqui mais para frente. Então nós temos dois extremos hoje dentro da igreja que precisa ser combatido. Líderes, você que me assiste, você que está aqui, se você deseja enriquecer, você está no lugar errado. Você tem que jogar na Mega Sena, lotos, fazer o que você quiser, ou trabalhar, que é o melhor, porque crente trabalha. Evangelho não é lugar de ostentação. Evangelho não é lugar de playboy e de patricinha, de Mauricinho. Evangelho é lugar de servos à disposição do serviço em Cristo. Essa é a primeira coisa. Porque como se não bastasse, os evangelistas, alguns, agora até cobra ingresso para como se fosse para o teatro, para ouvir o evangelho que ele recebeu de graça. Charlatão, falso mestre, falso profeta. Ele deveria estar em uma igreja local, servindo, e a igreja apoiando ele, está fazendo a força do braço, está enriquecendo, andando de jatinho, carro blindado, achando que evangelho é Big Brother. Você entra e sai dali com 2 milhões. Primeiro ponto. Segundo ponto, igreja, a nossa responsabilidade é honrar os ministros de Deus. E sabe como é que honra? Enfiando a mão no bolso. A gente compra tênis caro, carro caro, porcelanato em casa, mas quem cuida do casamento muitas vezes é o pastor, que tem que orar, que tem que cuidar, que tem que apacentar. E aí a gente não tem nem sequer a hombridade de honrar nem em oração a vida desses pastores, desses ministros, desses mestres, desses profetas. Dois extremos dentro da igreja. Uma igreja que às vezes acha que porque prega o evangelho tem que ficar rica, e a outra, uma igreja que só critica, que não honra e que não cuida dos seus líderes. Dois problemas. Ele diz assim: sabe qual que é a minha defesa? Será que eu não tenho direito de comer e beber? Será que eu não tenho direito de levar uma esposa se eu tivesse, como levam aí, Cefas, os irmãos de Jesus, quando eles vão viajar, eles não levam a esposa deles? Eu não tenho esse direito, não. Eu abri mão de tudo para poder pregar o evangelho. Vocês não conseguem nem me sustentar para eu continuar pregando, mas não precisa de fazer isso, porque eu vou trabalhar, mas eu vou continuar servindo vocês. A pergunta que eu faço dentro do tema é: até quando ou como ou o que nós estamos dispostos a suportar pelo evangelho? Até o primeiro emprego que te faz sonegar imposto e você tem que ficar lá, mas você não quer perder a boquinha de 5 mil e continua sonegando? Até as catiras, que você ganha dinheiro fácil, vendendo carro e tantas outras coisas, com chassi riscado e para aí vai, mexendo com celular roubado. Até quando? Você está disposto a suportar pela pregação do evangelho, quando você toma um prejuízo, por ser fiel a Jesus? Até quando nós estamos dispostos a viver para a glória de Cristo, ainda que soframos pelo evangelho? Sabe por que a gente não está disposto a sofrer? Porque o hino daí de fora é: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Ou seja, na hora de se ajudar você não ajudou.
beijinho no ombro. Crente vingativo, com ranço. Não, irmãos, crente que tem ranço de crente, não vai nem para o céu, porque céu é lugar de gente, é onde nós habitaremos com a comunidade. Crente que não ama pessoas tem que sentar no colo do capeta. É o lugar de quem não ama, é lá. Como se amor fosse sentimento, é decisão. Vocês estão aqui? Vocês estão meio calados, está tudo certo? Glória a Deus. Eu não tenho direito de comer e beber, não, irmãos. Ele continua dizendo: quem planta uma vinha não come do fruto, não. Quando o boi está debulhando, vocês vão lá e amarram a boca do boi. A lei dizia que não podia fazer isso. Deuteronômio capítulo 25, verso 4. Deixa o boi comer, porque é ele que está amassando o cereal. Ou seja, o ministro é o boi. Só que Paulo usa isso como defesa, mas ele não tem desejo ainda de recolher nada entre eles, porque olha o que ele continua dizendo. Ele fala da lei de Moisés. Aí que ele chega no verso 11: se nós semeamos entre vocês essas coisas espirituais, não teremos o direito de colher as coisas que são materiais, pelo contrário, suportamos tudo. Ou seja, Paulo, para poder pregar o evangelho, deixou de ganhar para perder. Hoje é assim: pastor, você pode vir, quanto que eu ganho para poder ir? A gente só consegue te ajudar com 2.000. Então não dá. Tem hotel 5 estrelas aí para ficar? Iogurte, toalhinha branca, um camarim. E do outro lado uma igreja que vê o pastor sangrando, passa até de carro na frente do pastor, mas é incapaz. Pastor, deixa eu te dar uma carona, deixa eu te abençoar, deixa eu te ajudar, vai lá em casa tomar um café. Você está precisando de alguma coisa? Deixa eu pagar uma conta de luz para o senhor dessa vez. Ou para um irmão do lado. Extremos. Parece que a gente só sabe caminhar dentro de extremos. Equilíbrio a gente custa caminhar. O Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Está escrito aí: viver do evangelho, meu irmão pregador e pregadora, profeta, mestre. Viver do evangelho não é enriquecer-se pelo evangelho. Você vai prestar conta de cada centavo que você tirou de uma cesta para comprar um sapatão laqueado caro. Você vai para atualizar o iPhone e vendo uma igreja perecendo. Você vai dar conta. De Deus ninguém zomba. Igreja, vocês e eu também daremos conta das vezes que a gente deveria contribuir para a pregação do evangelho, mas aumentamos a casa, compramos um carro mais importado para ficar o bairro inteiro parar. Eu não estou dizendo que a gente tem que pregar a teologia da pobreza aqui não, irmãos. Equilíbrio. Uma igreja que aprende a honrar e ministros que aprendem a viver na dependência de Jesus e não dos próprios enriquecimentos ilícitos. É isso que Paulo está tentando ensinar essa igreja. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas. Que coisas? Que ele falou lá atrás. O boi que debulha, quem trabalha na uva, ele não está recolhendo nada. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Sobre mim pesa uma obrigação. Conferencista, é obrigação, meu irmão, você pregar o evangelho. Ministro, é obrigação você cantar. Mestre, é obrigação você ensinar, porque nós prestaremos contas dos nossos talentos. Você não está dando uma forcinha para Jesus, não. Você não está ajudando a Trindade, não. É ela que está tendo misericórdia de mim, de você, que tem talento, mas não usa, esconde.
Ao invés de cantar, está usando a boca para fofocar. Irmãos, acabou o culto. Oh Jesus, se faço isso de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque é uma responsabilidade que me foi confiada, porque sendo livre, me fiz escravo de todos. Irmãos, eu estou sangrando, porque eu não sou crente da forma como eu deveria ser, mas eu não vou desistir, porque Jesus começou uma boa obra e Ele vai terminar até o fim. Dá tempo da gente decidir por Cristo hoje e agora, ou a gente entra para dentro do barco do Evangelho, que não é navio e nem um cruzeiro para você passear, e às vezes pode até naufragar, ou a gente sai do barco para não pesar, para que outras pessoas não afundem. Jonas não quer ficar, irmãos, tudo bem, pode sair, mas se vai ficar, seja escravo de Cristo, suporte tudo por Cristo, ainda que eu e você percamos dinheiro, status, prestígios, viagens, promoções e regalias. Evangelho é para homem e mulher, menino e menina, não cabe no Evangelho. Nesse espírito de alegria, celebraremos a ceia. Glória a Deus, você é crente mesmo. Eu não vou nem falar o que Paulo falou no capítulo 11, anterior à fala da ceia, para não ficar mais difícil. Porque a gente só lê a partir do 23, que é o mais bonitinho, correto? Porque recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Paulo está dizendo, eu estou recebendo, eu estou dando aquilo que eu recebi, mas eu recebi do Senhor, e por isso estou entregando. Na noite em que foi traído, tendo tomado o cálice, levantado, deu graças. Esse é o meu sangue, como sinal da nova aliança por vós. Levantou o pão, esse é o meu pão, que também é pela nova aliança. Aquele que bebe do cálice e come do pão, ele está dizendo, pela memória, pela fé, eu creio que o Senhor vai voltar. Em outras palavras, só que sabe o que Paulo falou nos versos antes de falar esse versículo bonitinho? Mas nisto que agora prescrevo, não posso nem elogiá-los, porque vocês reúnem não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e em parte eu até acredito, porque é necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos. Quando pois se reúnem, olha aqui, presta atenção, no mesmo lugar, não é em torno da ceia do Senhor que vocês comem e bebem. Cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casas onde vocês podem comer ou beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês, coríntios? Devo elogiá-los? Certamente que não, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a prova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Resumindo, como a gente só leu 23,
os anteriores a gente despreza, porque às vezes a gente toma ceia como algo místico, mas continua em uma vida de pecado. Eu vou elogiar? Não. Enquanto tiver divisão no nosso meio, não tem elogio. Enquanto uns estão se embriagando, não tem elogio. Outros esquecendo dos pobres, não tem elogio. Vocês não têm casa não, onde comem e bebem não, comam lá. Porque na igreja não é lugar de encher a pança, na igreja é lugar de servir. Agora comam, bebam, como sinal da nova aliança, depois da gente ter arrependido. Você nunca, ou talvez já ouviu a ceia assim, né? Eu não queria estragar a ceia do Senhor, e jamais eu faria isso, pelo contrário. Mas eu não posso elogiar uma igreja, nós, que ainda continua dividida, avarenta, suja, ministros lavados em dinheiro, esquecendo das necessidades, e não tem elogio. Coma do pão e beba do cálice.